Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Você já pode abrir sua Bíblia aí no livro de Atos. Atos capítulo 4. Eu vou só desligar aqui por conta do vento. Talvez fique no microfone. Acho que foi melhor. Atos capítulo 4. Meus irmãos, eu sempre que tive a oportunidade de subir aqui, eu sempre deixei registrado minha gratidão a Deus e a liderança, ao pastor Walker, pela confiança. Vocês sabem muito bem disso. E hoje é um dia daqueles que é muito especial. Para mim é muito especial poder estar fazendo parte desta igreja, da história da igreja, e poder compartilhar da palavra de Deus em meio ao aniversário da igreja. É algo que para mim seria inimaginável em outros momentos. Aliás, nunca foi imaginável. Por isso, mais uma vez, eu quero externar minha alegria, minha gratidão ao Senhor por isso. O pastor Walker, que quase me mata do coração quando mandou uma mensagem para mim, né? Está escalado. E eu fico muito lisonjeado com isso, irmãos. É bem verdade que alguns não queriam estar aqui, não era, Jefferson? Mas aprova o Senhor me trazer para cá, né? Brincadeira. Irmãos, o tema do aniversário da nossa igreja, como vocês bem sabem, é a cruz de Cristo, o coração do Evangelho. E aí a gente vai fazer a leitura de Atos, capítulo 4, versículo 8 ao 12, porque eu acredito que tem muito a ver com o tema da igreja, tá? Aliás, do aniversário da igreja. Inclusive eu coloquei como tema da pregação em si, Cristo é o fundamento. Joga lá. Fundamento da nossa fé e redenção. Vamos fazer a leitura? Atos 4, do 8 até o 12. Diz o seguinte: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Vamos orar. Senhor, o Senhor sabe das nossas limitações. Que o Senhor possa, apesar de nós, falar com o Teu povo, nos instruir com a Tua palavra. Que nós, a partir de mim, sejamos aqui convencidos pelo Teu Santo Espírito do que estamos diante do texto que nós estamos lidando. É a mais pura verdade. É a certeza absoluta que nós temos como convicção de fé, que nós possuímos e colocamos no Senhor. Ajuda-nos nessa tarefa, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente precisa entender um pouquinho, né, do contexto do que o texto de Atos 4 está envolvido. Para que você possa ter ideia, o livro de Atos foi escrito por Lucas, por volta de 62. Lucas, o mesmo autor do Evangelho de Lucas. Inclusive, muitas pessoas entendem que tanto Lucas, o Evangelho de Lucas, como Atos, é como se fosse um livro só, ou um livro dividido em duas partes, como se fossem dois volumes. E como seria a divisão da questão do que Lucas trata num livro e trata no outro? No Evangelho de Lucas, você encontra ele tratando sobre a vida, a morte e ressurreição de Jesus.
Já em Atos, o que a gente vai encontrar é o próprio Lucas relatando o começo da igreja com a missão de pregar e propagar a obra de Cristo. Então, naturalmente, os comentaristas, os estudiosos entendem que são 2 volumes que se completam. E no Evangelho de Lucas é onde a gente consegue encontrar informações importantes a respeito do que também está em Atos. Deixa eu jogar aqui, ver se eu consigo passar aqui, tá? Não está passando aqui, tá, irmãos? Deixa eu ver se vai agora. Depois jogar aí. Em Lucas capítulo 1, versículo de número 1, você vai encontrar, não precisa abrir. O texto diz o seguinte, ó: visto que muitos houve que empreenderam uma narrativa coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Eu citei agora há pouco que o livro de Atos foi escrito por volta de 62 depois de Cristo. Lucas foi escrito por volta de 50, também depois de Cristo. E naquele tempo as coisas estavam friviando ainda por tudo o que tinha acontecido com Jesus, a sua vida, os seus milagres, os seus ensinamentos. Se ainda hoje, depois de mais de 2000 anos, a gente fala isso, que dirá o que estava acontecendo naquele período? E dentre as várias coisas que eram comentadas, é que de fato Jesus Cristo era o próprio Deus encarnado. E não apenas isso, mas que de fato ele tinha ressuscitado dentre os mortos. E para que isso fosse perpetuado, muitas pessoas escreveram, fizeram relatos do que estava acontecendo naquele período. Só que Lucas resolve dar um passo maior. Ele tem o desejo de apresentar todos os relatos ao mundo gentílico, de que também Jesus era o Salvador dos gentios. E ele quer fazer isso de maneira muito organizada. E aí em Lucas, capítulo 1, versículo 2 até o 4, ele vai começar a dizer. Ele vai dizer o seguinte, ó, apenas escute. Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fosse instruído. Lucas era um médico e ele tinha habilidade com pesquisa naturalmente. E ele começou a buscar o máximo de informações possíveis, de acordo com as informações que naquele período existiam. Ele buscou conversar com pessoas que testemunharam aqueles acontecimentos. Para que você tenha ideia, em 1 Coríntios, capítulo... Eita, me fugiu agora a mente, acho que 15. Não, 15 não, acho que no comecinho ali de 1 Coríntios. Paulo vai relatar que mais de 500 irmãos foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. E possivelmente Lucas deve ter conversado com muitas dessas pessoas. Naturalmente, também deve ter conversado com os cristãos daquela época, as lideranças, a quem ele vai chamar em Lucas o de ministros da palavra. Então o que Lucas está fazendo aqui é um levantamento cuidadoso e detalhado de informações. Tanto é que ele, quando vai escrever aqui, ele vai dizer o seguinte aqui, ó: decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Teófilo era um gentio convertido ao cristianismo. Muito possivelmente era alguém que tinha uma posição social e política muito grande, para que ele pudesse ser escrito, recebesse esse livro. Para quê? Para que Teófilo pudesse testemunhar e fosse uma grande ponte no mundo greco-romano. Mas por que é que Lucas resolve gastar o tempo escrevendo 2 livros para um rapaz chamado Teófilo? Simplesmente para que Teófilo pudesse firmar ainda mais a sua fé no Cristo da história, no Jesus da história. Lucas 1,4 ele vai dizer, ó: para que tenhas plena certeza das verdades que fostes instruídos. Ou seja, o que Lucas faz aqui, apresentando o Evangelho de Lucas e até mesmo o livro de Atos ao Teófilo, era como se ele quisesse dizendo mais ou menos assim: Teófilo, eu quero que você acredite no que eu lhe digo, não porque sou eu que estou lhe dizendo, mas sim porque nós temos testemunhas e provas claras, e eu fiz questão de que você investigasse, eu fiz questão de investigar absolutamente tudo, e estou expondo para você essas verdades. E por que Lucas faz isso? Porque Lucas precisava provar que Jesus de fato era real. Porque já naquele período existiam pessoas que diziam que Jesus era apenas um personagem místico, era um personagem fruto da imaginação humana.
Por isso que os relatos de Lucas são importantíssimos para a gente, porque nós temos a certeza, a convicção de que nós cremos em algo real. De fato, verdadeiramente, Jesus encarna, realiza a sua obra e é morto. Além de ser morto, ele ressuscita. E a partir da sua ressurreição, ele inicia uma nova era na história. Porque é aí onde começa a história da igreja cristã. E nesse sentido, irmãos, Jesus, ele chama seus discípulos e começa a falar de como as coisas aconteceriam a partir de então. Em Atos 1, ele chama eles e diz mais ou menos assim: pessoal, olha o seguinte, acalmem o coração de vocês. Vocês por enquanto vão ficar em Jerusalém até que o Espírito seja derramado sobre vocês. E quando vocês receberem o Espírito, quando o Espírito for derramado sobre vocês, vocês vão passar a ser minhas testemunhas. Ou seja, vocês vão falar sobre o que vocês viram e ouviram ao meu respeito e nada além disso. Depois disso, Jesus sobe aos céus, todo mundo fica surpreso com aquilo que aconteceu. Até que chega o dia de Pentecostes, que nada mais era do que uma festa entre os judeus para comemorar e agradecer a Deus por toda a provisão, assim como também comemorar a entrega das leis a Moisés no Monte Sinai. Essa festa, a festa de Pentecostes, era muito especial para os judeus, juntamente com a Páscoa e a festa dos tabernáculos. Nesse período, a cidade se enchia de pessoas, porque além dos moradores de Jerusalém, vinham judeus de todas as partes do mundo. Por conta das guerras que aconteceram antes, os exílios, tinha gente que nem morava mais lá, mas por causa dessa festa ia bater lá em Jerusalém. Junto com essa turma toda apareciam também os gentios convertidos ao judaísmo. Eu não sei se dá para jogar a imagem aqui, mas eu coloquei só para ilustrar. Mas era gente que aparecia da Mesopotâmia, da Ásia Menor, do Egito, visitantes de Roma, ilhas do Mar Egeu. E muitas dessas pessoas que voltavam para festejar no dia de Pentecostes, nem falavam mais a língua local. E eu quero que você grave essa informação, que vai fazer muita diferença daqui a pouco. Muitas dessas pessoas que frequentavam, faziam parte da festa, queriam lá prestigiar a festa, não tinham mais contato com a língua original. Mas eles nos mostram o quanto aquelas pessoas eram gratas a Deus. E eles não mediam esforços para se reunirem numa data tão especial para aquele povo. Hoje nós estamos aqui há quase mais de 2.000 anos depois, comemorando 14 anos desta igreja. A gente está fazendo a mesma coisa, só que de forma menor, mais particular, em termos de igreja local. Mas quando a gente olha para trás, a gente pode observar e reconhecer a bondade e graça de Deus sobre as nossas vidas. Assim como eles faziam lá atrás, na festa de Pentecostes. Até que a gente chega em Atos capítulo 2 e vemos o Espírito descendo com poder. Lucas vai usar a figura de brasas de fogo sobre a cabeça daquelas pessoas que estavam reunidas num só lugar. E aquele grupo de homens que passou por essa experiência, que eram homens pescadores, homens comuns, cobradores de impostos, foram tomados pelo poder de Deus e começaram a falar em outros idiomas que nunca tinham aprendido em todas as suas vidas. E as outras pessoas que chegavam, que estavam lá em Jerusalém, que vinham de vários lugares, começaram a ouvir as maravilhas de Deus no seu próprio idioma. Naquele instante, aquela festa de Pentecostes marcava o cumprimento da missão do Senhor. E não apenas isso, mas naquele momento marcava a vida da igreja para executar a missão que Deus lhe delegava. E que missão é essa? De espalhar o evangelho a todos os povos. Rompia-se ali, irmãos, as barreiras geográficas da salvação. A descida do Espírito Santo ali na festa de Pentecostes era o próprio Deus capacitando os seus servos a pregar o evangelho em outros lugares, em outros países com línguas diferentes. É o que o cumprimento da promessa de Joel, capítulo 2, versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O que a gente tem aqui é uma profecia que chegaria o tempo em que o Espírito seria derramado sobre judeu, sobre grego, sobre homem, sobre mulher.
Mas além disso, indica uma capacitação espiritual para proclamar a vontade de Deus. E não apenas isso, mas que essa mensagem de propagação do Evangelho seria pregada cheia de poder e coragem. E mais uma vez eu peço que você grave isso. Essa mensagem seria pregada com poder e coragem. O Espírito Santo, irmãos, capacitou os apóstolos, e não somente eles, mas os crentes também, a pregarem com poder e coragem, incluído um rapaz chamado Pedro. E por que eu faço questão de mencionar Pedro? Porque você conhece um pouco da história dele. Pedro foi aquele rapaz covarde, fraco, medroso, que tremeu nas bases diante da pressão que sofreu e negou Jesus 3 vezes. Mas quando a gente chega aqui em Atos capítulo 2, nós vemos um homem diferente. Ele prega apresentando Cristo como aquele que ressuscitou e está à destra de Deus Pai. Por conta dessa pregação de Pedro, quase 3.000 pessoas se converteram. Pouco tempo passa, pouco tempo depois, Pedro e João curam um aleijado em nome de Jesus. E o povo fica maravilhado com aquela cena. E o que é que Pedro faz mais uma vez? Ele aproveita a oportunidade para pregar poderosamente sobre Cristo ressuscitado. Por conta dessa segunda pregação de Pedro e de João, quase 5.000 pessoas se converteram. Quase 5.000 homens se converteram, fora mulheres e crianças. Só que não era só festa, aquela cena não era só festa. As principais autoridades civis e religiosas da época apareceram de surpresa e mandaram prender os dois. E a partir daqui nós vemos, irmãos, um antigo covarde Pedro, pregando mais uma vez o evangelho da cruz com muita bravura. Para isso eu quero destacar o meu primeiro ponto, que de fato o Espírito transforma covardes em testemunhas da cruz. Versículo 8 na parte A. Que diz o texto: então Pedro, cheio do Espírito Santo. Pedro e João nesse momento, irmãos, estão diante de uma situação que nunca tinham vivido antes. Eles já tinham pregado para multidões, mas agora eles se veem diante de autoridades da época. Nos versículos 5 e 6, ele vai dizer quem são. Lucas vai dizer quem são. Faça a leitura aqui comigo, aliás, acompanhe comigo a leitura, no capítulo 4 ainda, tá? Ele vai dizer, as autoridades, os anciãos, os escribas, o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Ou seja, era a nata política, a nata espiritual ou religiosa daquele período. Só que essa liderança, quando chama João e Pedro e João, não é para bater um papo ou parabenizar, porque simplesmente eles tinham curado um aleijado. Muito menos era para, dar as boas-vindas àqueles, ou felicitá-los por aquele milagre. Mas perceba, o texto vai nos dizer que ainda que eles estivessem diante e sendo interrogados pelas autoridades civis e religiosas, ele não se cala. Pedro e João, especificamente Pedro aqui, não se cala. E o texto é muito interessante, porque o texto vai dizer assim, que Pedro estava cheio do Espírito Santo. O que foi que aconteceu aqui? Foi isso que aconteceu. Pedro começou a correr no meio da rua. Pedro começou, a cair dentro da igreja, começou a rir descontroladamente, ele começou a dançar no meio da igreja. Absolutamente não. Pedro, cheio do Espírito, ele vai lá e prega o evangelho do nosso Senhor. E você tem percebido que nesses últimos dias, nós temos sido ridicularizados pelo mundo inteiro, por conta de um jovem que se intitula como profeta. É bem verdade, irmãos, que a gente não deve dar trela para o mundo, né? Mas ao invés da gente ganhar as pessoas pela loucura do evangelho, nós estamos sendo ridicularizados pela loucura dos evangélicos. Perceba, aquele homem que negou Jesus diante de uma criada no pátio do sumo sacerdote, agora cheio do Espírito Santo, ele prega com coragem, diante daqueles homens que condenaram Jesus à morte. E nesse sentido, óbvio, estou tratando aqui
desse texto especificamente. Uma das marcas de alguém que é cheio do Espírito Santo, não essas presepadas que eu acabei de mostrar para aqui, mas é alguém que prega o Evangelho com clareza teológica, com sabedoria e com firmeza. O Espírito Santo que havia descido de forma plena e capacitado aqueles homens no Pentecostes, estava agindo por meio de Pedro naquele momento, transformando aqueles homens em testemunhas da cruz de Cristo. E é por essa razão que ele não teme aqueles poderosos, porque ele sabe que a vitória de Cristo na cruz foi maior do que qualquer poder terreno. E aí eu entendo, irmãos, que cada um de nós foi capacitado por Deus para sermos suas testemunhas, para que a gente fale do Evangelho de Cristo para outras pessoas. Eu não estou nem me referindo a falar diante de autoridades, porque ainda chegará esse tempo, mas eu me refiro a compartilhar da nossa fé sem medo, sem receio do que as pessoas vão pensar, sem medo de apontar os erros das outras pessoas, sem ter medo do que pode lhe acontecer. A descida do Espírito serviu para que nós fôssemos capacitados para sair espalhando as boas novas por aí. E isso não é restrição, não está restrito a pastores, missionários ou vocacionados. Atos 8,4, ele vai dizer, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Ou seja, isso serve para qualquer um. Mas tem um segundo ponto, que é a centralidade da cruz na pregação. Versículo 8, na parte B até o versículo 9. Diz o seguinte: lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado. Cheio do Espírito Santo, Pedro parte para a ofensiva. Aquelas autoridades só queriam saber no nome de quem, de fato, Pedro ou eles tinham curado aquele aleijado. E é muito interessante, irmãos, porque ao curar aquele homem, as multidões ficaram maravilhadas, como já citei, e Pedro naturalmente poderia trazer para si os holofotes. Eles poderiam muito bem bater no peito e dizer, meu amigo, a gente é fera mesmo, nós somos o the king, the power, the best, nós somos os desenrolados, nós somos os verdadeiros filhos de Deus, igual a gente vê nas redes sociais por aí hoje em dia. Mas você vai perceber que eles exaltam a Cristo aqui. E ele começa o seu discurso dizendo mais ou menos assim: nós estamos sendo julgados por termos feito algo de bom para alguém. Vocês estão sendo ridículos. Eu imagino que Pedro, mais ou menos desse tom, falando desse tom para elas. Vocês estão sendo ridículos. Nós fizemos uma boa ação e você quer nos colocar como acusados? Que história é essa? Mas é importante, irmãos, que a gente lembre uma coisa. Todo bem que a gente fizer, em nome de Jesus, ele causará um desconforto no mundo. Não é o mal que incomoda o mundo. O mundo está acostumado com a maldade. O que incomoda o mundo é o bem, mas não é qualquer bem, é o bem que é feito em nome de Jesus. Se alguém faz uma boa ação em nome de Maomé, ele vai ser aplaudido. Se é em nome do Espiritismo, ele vai ser louvado. Se é em nome da Igreja Católica, ele vai ser colocado num pedestal como símbolo de piedade, ainda que a motivação dessas pessoas sejam equivocadas. Mas quando há um crente que faz isso em nome de Jesus, gera desconfiança, gera comentário pejorativo. O povo vai dizer que nós queremos ser mais santos que os outros. O problema, irmãos, não está em fazer o bem, mas em nome de quem o bem está feito. Era isso que estava sendo exposto aqui. Pedro e João não estavam diante do sinédrio por fazer algo mal, mas porque fizeram o bem em nome de Jesus. E a gente não pode esquecer que a mensagem de Cristo sempre será o grande sinal de oposição. O mundo pode tolerar e abraçar qualquer tipo de religião, mas rejeita tudo aquilo que vem de Cristo. Basta olhar e as perseguições mundo afora. É por essa razão que Pedro aqui ele faz duas acusações. No versículo número 10. Acompanhe comigo a leitura.
Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Essa expressão aqui, tomai conhecimento, meu amigo, preste atenção nas minhas palavras. E nesse sentido, o discurso não é mais dirigido às autoridades. Talvez existisse um público ao redor observando aquela cena e talvez pensasse dentro dos seus corações: ainda bem que está com a gente, não vamos se meter nisso aqui não. Mas o que Pedro faz aqui é chamando todo mundo, vós todos e todo o povo de Israel. Por quê? Porque o discurso de arrependimento é para todo mundo. Era como se ele dissesse mais ou menos assim, foram vocês líderes, vocês que rejeitaram Jesus, e vocês que nos escutam ao redor dessa cena, vocês foram coniventes com o assassinato de Jesus e preferiram soltar Barrabás. Todo aquele povo precisava ouvir e saber de toda a verdade, e é o que ele faz. Versículo 10, na parte B, ele vai dizer que foi em nome de Jesus Cristo Nazareno a quem vós crucificastes. Ele usa as mesmas palavras que ele já tinha usado quando curou o aleijado, em Atos 3, em nome de Jesus Cristo Nazareno. E por que ele faz isso, irmãos? É para deixar muito claro que não foi sorte, aquela cura não foi uma boa energia, não foi por meio de uma habilidade humana, mas foi o nome de Jesus que restaurou aquele homem. Mas perceba que não era um nome qualquer, não era um Jesus qualquer, até porque o nome Jesus era muito comum naquele período. Era Jesus Cristo, Jesus o Messias, o Nazareno. Ou seja, Pedro dá nome, título e endereço. Era como se ele dissesse mais ou menos assim: foi o nome daquele que vocês souberam que foi profetizado séculos antes. Aquele que viria da linhagem de Davi e que vocês mesmos esperavam por tanto tempo, mas que mesmo assim rejeitaram. E quando ele cita o Nazareno, é para deixar muito claro que de fato ele existiu e andou pelas ruas da Galileia, um Jesus real, um Jesus histórico. E na continuação aqui no versículo 10, ele vai dizer que é a primeira acusação que ele faz aqui: a quem vós crucificastes. Irmãos, não sei se dá assim para captar essa acusação de Pedro aqui. Mas Pedro está diante, mais uma vez falando, eu vou estar repetindo, diante do sinédrio. Diante daqueles homens que têm um poder para mandar prender, para mandar soltar, para mandar julgar e até para mandar matar. E o que ele faz aqui é jogar na cara deles a pouca vergonha que eles tiveram. Pedro não suaviza em momento algum o evangelho. Pedro não enrola, não cria uma história bonitinha sobre o que aconteceu para que pudesse se livrar de uma possível punição que viesse. Mas o que Pedro faz é: vocês o pegaram, vocês o mataram, vocês tiraram a vida do autor da vida. E perceba que ainda que tivessem outras pessoas envolvidas nessa acusação, ele direciona para os líderes religiosos da época. Como se dissesse assim: vocês sabiam da verdade, vocês conheciam a lei, vocês conheciam a Torá, vocês se achavam os guardiões da verdade, foram vocês que rejeitaram o próprio Deus. Mas não simplesmente isso, vocês fizeram isso da pior maneira, vocês crucificaram-no. E aí precisamos entender alguns aspectos importantes na compreensão disso. O pastor já citou semana passada um pouco, mas eu quero reforçar. A morte de cruz era algo destinado aos piores bandidos da época. Todo condenado antes mesmo de ser pendurado na cruz, ele sofria espancamentos e açoites. Foi citado também semana passada que ele carregava a sua própria cruz pelas vielas da cidade. Era para demonstrar a humilhação que aquela pessoa deveria passar. A própria crucificação também ficava no lugar que era público, que era um recado de Roma dizendo mais ou menos assim: vocês não ousem desafiar Roma. E para os judeus era pior ainda. Para o judeu, morrer numa cruz era sinal de crueldade, e não apenas isso, mas também de maldição, que é o que Deuteronômio vai dizer, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Ou seja, aquele que fosse pendurado no madeiro, na cruz,
estava ali exposto como que sendo rejeitado totalmente pelos homens e por Deus. Agora perceba, o Santo Filho de Deus, o Criador do universo, aquele que curou, que ensinou, que amou, que alimentou, que perdoou, teve que passar por essa vergonha e humilhação. Ele foi morto da pior forma possível. E a gente precisa lembrar isso, irmãos, que a cruz, ela não é um símbolo de beleza. A gente vê muitas pessoas hoje em dia usando, né, pingentes, colares, brincos, usando uma cruz, fazendo tatuagem muitas vezes. Mas a cruz era um sinal de vergonha, um sinal de maldição, um sinal de condenação. É como se alguém hoje em dia fosse usar um pingente de uma cadeira elétrica. Alguém fosse usar um pingente de uma seringa, de uma injeção letal. Por que é que ninguém faz isso? Porque esses símbolos estão ligados à morte, à destruição, à maldade, à corrupção. E é também isso que significa a cruz. Ela significa vergonha. Mas para nós, ela é um símbolo de vida e vitória. Porque foi lá na cruz do Calvário que aconteceu o clímax de toda a história. Tudo que a gente encontra no Velho Testamento, no Novo Testamento, aponta para esse sacrifício. Porque é lá que ela representa, é nesse lugar que ela representa onde Cristo derrotou o pecado, Satanás e a morte. Porque foi na cruz que Cristo nos deu vida e nos reconciliou com o Pai. Aquele instrumento de vergonha, de morte e vergonha, foi transformado no maior símbolo de esperança cristã, porque é lá quando nós encontramos o Deus encarnado, se humilhando e se entregando pelos seus. Foi Ele que assumiu a vergonha que eu deveria passar, que assumiu que deveria estar pendurado lá era eu, quem deveria sofrer as consequências dos meus pecados era eu mesmo, quem deveria assumir as consequências dos seus pecados era você mesmo. Aquela vergonha era nossa, aquela morte violenta era nossa, aquela maldição era nossa. Afinal, nós é que somos os transgressores. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. É o homem que está debaixo da ira de Deus. Mas ainda que os homens tenham planejado e tenham concretizado o assassinato de Jesus, aquilo nunca sai dos planos do Senhor. Porque a cruz, ele é um lembrete claro do amor de Deus por nós. Porque na cruz ele assumiu todas as consequências dos nossos pecados. A cruz nos lembra de que foi necessário Deus se encarnar e pagar a dívida em nosso lugar. Foi na cruz que podemos nos reconciliar com o Criador. Foi na cruz que Ele satisfez a justiça de Deus. Sem cruz não existe evangelho. Mas perceba, não parou aí. A morte não foi o fim de todas as coisas. No versículo 10, na parte B, ele vai dizer: e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Jesus, de fato, ele foi crucificado vergonhosamente, mas ele ressuscitou. Com a ressurreição de Jesus, a morte não tem mais a última palavra. A história continua porque, de fato, ele ressuscitou. E eu já falei isso em alguns locais, não sei se falei aqui já. Mas a gente pode ir para qualquer túmulo que possa existir nessa face da terra. A gente pode ir visitar os túmulos de Pedro, se é que é possível encontrar, de Paulo, de João, de Calvino, de Lutero, de Maria, de José. Mas o único que ressuscitou foi Cristo Jesus. Irmãos, ao longo da história ou da Escritura, nós temos inúmeras histórias dramáticas. Nós temos inúmeras histórias tristes, dolorosas, histórias decepcionantes, personagens complicados. Mas essa história que Lucas está descrevendo aqui é uma história verdadeira com um fim perfeito. Jesus Cristo ressuscitou para a glória de Deus Pai. A cruz não conseguiu derrotar ele.
A morte não o derrotou, porque ele ressuscitou. E a ressurreição dele é o selo de Deus sobre a obra da cruz. É por conta da ressurreição que a cruz deixa de ser um lugar de morte para ser um lugar de fonte de vida. Enquanto a cruz foi necessária, porque os nossos pecados exigiam um pagamento, a ressurreição era inevitável, porque Cristo, o justo, o perfeito, o santo, o Filho de Deus, ressuscitou. Sem cruz não há pagamento pelos pecados, mas sem ressurreição não há vitória sobre a morte. O que Pedro está fazendo aqui, ensinando, é que a ressurreição é a confirmação divina de que a cruz funcionou. É o amém de Deus ao sacrifício de Jesus. Quando ele chega no versículo 10, na parte ele vai dizer: em seu nome é que este está crucificado. Vale lembrar, irmãos, que esse texto, não lembrar que eu não falei antes, mas esse termo curado aqui, ele se refere a tanto a cura física como a cura espiritual. E no versículo 11, ele vai dizer: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Aqui nós temos a segunda acusação de Pedro àqueles homens, é a rejeição. E por que foi que aqueles líderes rejeitaram a Jesus? Obviamente, um dos primeiros aspectos é a cegueira espiritual. Segundo, a inveja incontrolável. Em terceiro lugar, porque para eles era inconcebível que o Messias não pudesse impedir de ser morto. Os judeus, como vocês sabem, eles esperam ainda um Messias poderoso, uma espécie de libertador político, um militar. Mas é muito interessante porque Pedro faz referência no versículo 11 ao Salmo de número 118, versículo 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E por que Pedro está citando o Salmo 118 aqui? Para comprovar que a Escritura se cumpriu em Jesus. Jesus era essa pedra rejeitada, descrita no Salmo 118. Os construtores que o rejeitaram eram esses líderes espirituais que estão aqui combatendo, na verdade, estão conversando ou inquirindo a Pedro e a João. Mas ainda que Jesus tivesse sido rejeitado por eles, por aqueles líderes, Deus o fez ser a pedra principal. E o que significa ser a pedra principal? O que significa ser a pedra angular? Nada mais é, irmãos, do que uma pedra tão importante que ela sustenta toda e qualquer estrutura das paredes. É mais ou menos essa imagem aqui. Sem essa pedra específica, nenhuma edificação fica de pé. E o que Pedro está dizendo aqui é que vocês, aos líderes daquela época, aos líderes religiosos, vocês que se acham os edificadores da igreja, Deus lhes entregou a principal peça para a edificação da igreja e vocês simplesmente rejeitaram. E percebe, irmãos, aqui é algo muito interessante. Porque o tempo todo o que Pedro está fazendo aqui é apontando para Jesus. E quando ele faz isso, apontando para Jesus, entra num aspecto muito interessante que o mundo experimentou ou vivenciou essa semana. Um dos eventos mais falados, comentados, divulgados nesses últimos dias foi a escolha de um novo Papa. Os católicos, eles afirmam que a figura do Papa é essa pedra essencial na qual Jesus estabeleceu a igreja. E que ela começaria com Pedro e seria perpetuada pela figura papal. Mas é interessante, porque em nenhum texto sagrado, você vai encontrar a pedra angular, ou a pedra principal sendo apontada para Pedro. Aqui no Salmo 118, deixa eu voltar aqui. Pedro está se referindo a Jesus Cristo, então é que em Atos 4 vai falar exatamente sobre isso. Quando a gente vai lá para Isaías, que fala também sobre uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, ele está apontando para o Messias que viria de vir, ou seja, Jesus Cristo.
Quando a gente vai para Mateus, capítulo 21, versículo 22, o próprio Jesus pergunta-lhe, a pedra que os construtores rejeitaram, esta vai ser a principal pedra angular. Ele está se referindo a ele mesmo. Em Atos 4:11, que é exatamente o texto que nós estamos aqui, Pedro está se referindo o tempo todo a Jesus. Quando a gente vai lá para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6 e 7, o texto diz, eis que põe em Sião a pedra angular, eleita e preciosa, e quem crer nela não será de modo algum envergonhado. Lá embaixo, nas últimas linhas, a pedra que os construtores rejeitaram. Quem é essa pedra que está sendo escrita lá em Atos? No Salmo. O próprio Jesus. Nem mesmo o próprio Pedro, ele trouxe para si essa responsabilidade de ser o Papa da igreja, de ser a pedra principal, de ser a pedra angular. Com isso, meus irmãos, eu estou aqui apenas asseverando que a pedra principal, a pedra angular, é Jesus, que sem ele a igreja não existe. Nunca foi Pedro, nunca, muito menos a sucessão papal. Inclusive outras figuras que são atribuídas a Jesus, como o cabeça da igreja, exatamente isso aqui, ó. É por essa razão, irmãos, que por Jesus ser a pedra angular, o cabeça da igreja, o fundamento, é que Pedro arremata sua pregação para aquela liderança. E ele diz o seguinte, ó, versículo 12, que é o meu terceiro ponto, a supremacia de Cristo sobre todo outro nome. Ele vai dizer o texto, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro acabou de afirmar aqui no versículo 11, de que Jesus é a pedra angular, de que ele é o único fundamento legítimo. E se ele é a pedra angular, o único fundamento, o cabeça da igreja, ele chega à conclusão de que não existe salvação em outra pessoa senão na pessoa bendita de Jesus. A exclusividade de Cristo como Salvador está intimamente ligada à sua posição como pedra angular. Se ele é o fundamento da casa de Deus, fora dele não há como se edificar a fé, não há esperança, não há redenção. O que Pedro faz aqui mais uma vez é conduzir todo o sinédrio e aquelas pessoas aos pés de Cristo. E isso, irmãos, não é uma opinião, é uma declaração absoluta, porque a pedra rejeitada tornou-se o único meio de salvação. E qualquer pessoa que rejeite a ele, rejeita o próprio Deus. E por que é que Pedro diz essas coisas para aqueles homens? Porque a coisa mais importante para a gente, depois do próprio Deus, é a salvação. A salvação eterna e espiritual. E essa salvação eterna e espiritual, ela não está em nós, nem pode ser conquistada por esforços humanos. Nós não temos a capacidade de nós temos até a capacidade de nos destruir, mas nós não temos a capacidade de nos salvar. A segunda razão pela qual Pedro diz essas coisas é para deixar muito claro que muitas pessoas passaram por essa terra afirmando serem um Salvador, assim como também algumas igrejas se dizem detentores da ligação entre Deus e os homens. Mas a exposição aqui de Pedro é para deixar muito claro que ainda que essas coisas surjam, é somente por meio de Jesus Cristo, o Nazareno, que nós temos acesso a Deus. É somente por meio de Jesus que Deus aceita o nosso culto e recebemos as bênçãos. Esta é a honra do nome de Cristo, porque Ele é o único nome pelo qual podemos ser salvos, o único nome pelo qual nós devemos invocar em nossas orações. Este nome foi dado como um presente inestimável, porque assim Deus o determinou. E Ele não tem um nome poderoso e glorioso apenas no céu,
mais abaixo do céu também. Jesus Cristo, ele possui poder tanto no mundo superior como no inferior. Meus queridos irmãos, não há salvação em nenhum outro. A expressão pelo qual importa que sejamos salvos tem um significado de por necessidade absoluta, é uma necessidade divina, é uma necessidade inevitável. Ou seja, é inevitável que a salvação aconteça se não for por Ele. Meus irmãos, Pedro nesse momento aqui, ele não está defendendo apenas a sua fé, mas ele está proclamando a única esperança da humanidade. Ele declarou aqui que a salvação não está no templo. Ele não declarou aqui que a salvação está na lei, nem nos líderes religiosos, nem na tradição, mas em uma única pessoa, Jesus Cristo. E essa verdade, ou essa é a verdade mais gloriosa e mais ofensiva do Evangelho. É por causa dele que nós estamos aqui essa noite. É por causa da sua obra na cruz do Calvário que nós subimos a sua casa todo domingo. É por causa da cruz que ele suportou que hoje nós podemos ter comunhão com o Pai. Tudo que somos, tudo que temos e tudo que esperamos é por causa dele. Maldito aquele que confia em seus próprios esforços, em coisas, em bens. Ou se por acaso tem sofrido muito nessa vida, como se isso fosse de fato carimbar e selar o direito à salvação. A salvação é pela graça, pelos méritos de Jesus. Que tudo aquilo que Pedro fez, apresentando aquelas autoridades, cheios do poder, cheio do Espírito Santo, possa fazer o que nós possamos dar prosseguimento a tudo isso. Senhor, eu quero te louvar, porque é um textozinho uma perícope tão pequenininha. Ela contém ensinamentos magníficos, preciosos e grandiosos para a nossa fé. Muito obrigado, Senhor, por ter nos alcançado, por ter enviado teu Filho para morrer na cruz em nosso lugar, por ter feito ele passar aquela vergonha que deveria ser nossa, ter feito passar aquela humilhação que deveria ser nossa, que deveria ser, nós é que deveríamos ser malditos, mas o Senhor, ele se fez maldição em nosso lugar. Te louvamos por teu sacrifício, te louvamos pela cruz, que é vergonha, mas é onde encontramos o Senhor estender a mão sobre nós. Te louvamos em nome de Jesus.